A equipe formada por Seth Rollins, Bron Breakker, Bronson Reed e Paul Heyman é o principal grupo de vilões da WWE atualmente, mas algo estranho está acontecendo dentro desse enredo. Então fica aqui nesse vídeo e vamos conversar um pouco sobre tudo o que está acontecendo com esses lutadores. Fala galera, meu nome é Igor e eu não sou nem o maior e nem o melhor entendedor de Pro Wrestling, mas eu sou um telespectador comum como você, que quer conversar com alguém que assiste WWE e é esse o intuito desse canal. Então já se inscreve, deixa o seu like e depois de assistir esse vídeo todo, comenta aí embaixo o que você achou de tudo que eu falei e de tudo que eu vou falar. Então bora lá, cuida! Bom, como vimos aqui mesmo no canal, eu me surpreendi muito positivamente com a estreia desse grupo, onde desde o início demonstrava ser um grupo extremamente dominante, por ter a inteligência do Seth Rollins, a força e a agilidade do Bron Breakker e aquele trabalho mais político do Paul Heyman. E um pouco mais depois tivemos o acréscimo também daquele tanque de guerra, né? Que é o Bronson Reed. E assim todo o público foi esperando, porque logo na estreia dessa equipe eles destruíram dois dos últimos main eventers, o Roman Reigns e o CM Punk. Então era muito esperado que isso continuasse, essa predominância. Pô, é o Roman Reigns, né, o maior nome dos últimos anos na WWE. Então começou-se essa rivalidade com o CM Punk, que inicialmente saía em desvantagem mesmo, só que essa desvantagem era somente pela quantidade, porque de repente o Sami Zayn e o Jey Uso se aliam ao CM Punk para ajudá-lo. E ok, o Jey Uso até fazia sentido porque ele era o principal alvo do Seth Rollins, por ele ser o World Heavyweight Champion, mas o Sami Zayn não fazia tanto sentido pra mim, né? Justamente porque o personagem do Sami Zayn tá sendo um amigão da galera. Parece que ele não tinha uma personalidade própria nem nada. A única função dele é ajudar quem tá precisando a todo momento. E esquecendo até mesmo das lutas dele por ser um campeão mundial alguma vez na vida. Mas o pior de tudo nesse começo foi que mais uma vez se iniciou uma rivalidade entre o Seth Rollins e o CM Punk. Que com certeza a WWE fez isso para dar notoriedade para a equipe do Seth Rollins. Beleza, até aí ok, faz sentido. Mas o desfecho simplesmente não aconteceu. E está vindo a acontecer agora, nessas últimas semanas. Porque, se eu me lembro bem, o CM Punk simplesmente aparece para desafiar o John Cena do nada, pelo título, e deixa o Seth Rollins de lado, como se ele esquecesse, como se ele nunca mais fosse aparecer para lhe atrapalhar. E muito pelo contrário, a gente sabe que ele apareceu no Money in the Bank, né? E é aí, desse tempo de Money in the Bank e Night of Champions, que aparece o LA Knight, querendo cobrar a sua derrota no Money in the Bank, que realmente, beleza, houve a invasão do Bronson Reed com o Bron Breakker que atrapalharam a luta, mas aquele final onde o LA Knight tá quase subindo na escada, foi um X1, pô. Era o Seth Rollins contra o LA Knight. E assim o Seth Rollins ganhou e deu um stomp nele limpo, digamos assim. Não foi os capangas do Seth Rollins que atrapalharam ele quando ele quase ganhava. Não, o Seth Rollins empurrou, puxou ele e o finalizou. Então digamos que o LA Knight perdeu no X1. Então isso me incomoda um pouco porque realmente o LA Knight está dizendo que foi atrapalhado, mas não foi. O Seth Rollins ganhou o dele, digamos assim. E eu realmente não acho muito ruim essa rivalidade deles, não. Eu gosto. Eu quero que o LA Knight vá pro Raw, que ele tenha um grande push lá. Eu curto muito o lutador que o LA Knight é, principalmente pela sua habilidade de fazer promos, né? Pela sua habilidade no microfone. Mesmo que ele não seja um lutador muito técnico comparado ao Seth Rollins. Pra mim, vale muito mais a pena o push nele, no LA Knight, do que no Karrion Kross. Mas isso é, digamos, um papo para outro vídeo, né? Porque o LA Knight ele não foi realmente aproveitado para ser um campeão. Na época do Roman Reigns e com certeza nesses últimos, se não me engano, 3 Money in the Banks que era para ele ganhar e ele não ganhou. Então, voltando, né? Vocês estão vendo que eu já misturei 2 ou 3 assuntos diferentes, mas é porque está sendo exatamente assim que a WWE está criando essa história com a equipe do Seth Rollins. Está sendo muito confuso, enfrenta um, enfrenta o outro. É aí que a gente vê. Inicialmente a briga do Seth Rollins era pelo cinturão do Jey Uso, e aí virou uma competição e uma disputa mais uma vez com o CM Punk. E aí virou CM Punk e Sami Zayn. Aí depois entrou o Jey Uso, Sami Zayn e o CM Punk. Aí entrou do nada o Penta agora na situação, que inclusive eu até curto. Gosto muito do Penta lutando. Todas as lutas dele são muito boas. Mas aí ele também foi incluído no meio da situação do nada. Aí o CM Punk do nada, como eu já falei, esquece do Seth Rollins e vai atrás do John Cena. Que a real é que ele só foi atrás do Cena para poder ir de novo pro show lá na Arábia e poder se desculpar com o público, já que a WWE baba tanto o CM Punk, mesmo depois dele ter cuspido na empresa. Enfim, isso é assunto para outro vídeo. Continuando, né? Então, com o Punk, esqueceu toda essa treta, por umas 2 ou 3 semanas, durante esse tempo, o LA Knight assume essa rivalidade com o Seth Rollins, aí o CM Punk do nada, depois do Night of Champions, ele volta. Estão vendo?
Tá vendo como é uma história muito confusa? Quem que tá brigando? Quem é o principal rivalidade atual do Seth Rollins? É o LA Knight? É o CM Punk? Tá tudo muito confuso. A WWE ela tem o ouro na mão com essa equipe, mas tá faltando eles buscarem aquele objetivo óbvio. O Seth Rollins diz que tudo faz parte do plano e tal, mas parece que o plano é enfrentar sempre o CM Punk, o Sami Zayn e ficar nesse ciclo infinito. Aí é osso. Provavelmente depois desse Saturday Night que teremos nesse sábado, já termine essa rivalidade com o LA Knight e volte de novo pro CM Punk. Tudo na Arábia e o hype pro Punk não era em vão. O hype que foi criado sobre ele não era em vão. Então o LA Knight vai ser jogado de canto e o CM Punk vai voltar para ter aquele hype de novo, né? E aí que tem outro ponto a ser dito também. O Gunther ganhou o título do Jey Uso e o Gunther ele é heel, ele é um vilão. E a WWE não quer e pelo visto não pretende fazer o Seth Rollins vá atrás do World Heavyweight Champion agora. Porque senão seria um heel, um vilão, contra outro heel, outro vilão. Então não traz tanto essa empolgação que a WWE gosta de fazer, do mocinho contra o vilão. E por isso a WWE colocou aquele gostinho de um provável cash-in do Seth Rollins no John Cena. Que mesmo que o Cena também seja um vilão, o público ainda torce para ele como se ele fosse um herói, né? E por fim, em meio de tantos assuntos misturados, parece que esse vídeo com certeza vai ficar bem confuso, talvez seja um vídeo mais de desabafo. Ainda tem os acontecimentos desse último Raw, que aconteceu dia 7, onde o Bron Breakker e o Bronson Reed enfrentaram separadamente em lutas singulares o Sami Zayn e o Jey Uso. E o Bron Breakker aparece agindo de forma estranha, interrompendo o Seth Rollins, né, no começo. Mas claro, a equipe não saiu rachada. Mas essa poderia ser uma cena mais utilizada mais pra frente, quando a equipe fosse terminar, quando fosse haver alguma traição. Estilo Jacob Fatu e Solo Sikoa, onde os integrantes não querem mais ser somente um capacho um do outro. E nesse mesmo Raw, o Bron Breakker enfrenta sozinho o Sami Zayn, no mano a mano. Mas o Sami Zayn já estava todo machucado. Estava todo machucado e destruído pelo ataque do Karrion Kross que ele sofreu durante a entrada, né? E a gente vê que no final o Bron Breakker não fica feliz. Não fica feliz com isso, porque ele queria que ele fosse o causador de tudo aquilo. E já na luta do Bronson Reed contra o Jey Uso, ele perde por desclassificação. Porque ele ataca e joga uma cadeira no Jey Uso, né? Então, ambos os casos, não foi possível mostrar a real dominância desses dois lutadores dentro do ringue. Deu a entender que eles só saíram por cima por causa de outras coisas, de outras interferências ou de desqualificação. E não por causa das suas próprias brutalidades, da sua própria força, da sua própria imponência dentro do ringue. Até mesmo o próprio Seth Rollins no main event contra o Penta apanhou boa parte da luta. Levou uns 2 ou 3 finishes do Penta e deu kick out em todos, pegou na corda, segurou, mas conseguiu ganhar com um stomp, depois de ter, obviamente, dado um low blow e o juiz nitidamente ter visto. Não deu nem para disfarçar, né? Beleza, faz sentido com a atual personagem malandro, né, de inteligente, mas, pô, o Paul Heyman tava ali assistindo de fora. O que é que custava a WWE pedir para ele interferir, para ele distrair o juiz e o Seth Rollins poder dar o low blow? Aí ficou óbvio que o juiz viu. Na câmera tá óbvio, ele olha, né? Mas enfim, eu entendo que realmente essa equipe do Seth Rollins nunca vai ganhar, digamos, numa luta honesta, numa luta justa. Mas que ao menos as vitórias venham a ser com mais sentido. Que as vitórias venham a ser com mais dominância que eles querem passar. Que seja como um grupo assustador mesmo, que domine, que faça com que os lutadores realmente não queiram entrar no seu caminho. Porque atualmente está sendo o contrário. O Sami Zayn, o Jey Uso, o CM Punk, o LA Knight, o Penta e até o AJ Styles, todos eles foram ameaçados por essa equipe, mas enfrentaram. Todos eles não sofreram, digamos, grandes consequências até o momento. Beleza, nesse Raw aconteceu. Sami Zayn está machucado, o Jey Uso também, mas isso porque outros interferiram, ou porque usaram de objetos que não podiam, entendeu? Tá entendendo a minha dúvida? Então, WWE, o que eu quero dizer nesse vídeo aqui, resolva pra mim todos esses problemas. Ou eu sou o único maluco que tá confuso e não tá vendo pra onde tudo isso tá caminhando. Show? Então é isso que eu queria conversar com vocês hoje. Muito obrigado pela sua atenção, por ter escutado toda essa loucura e deixe aí nos comentários a tua opinião, a tua teoria, se você concorda ou discorda de algo que eu falei, ou o que você acha que vai acontecer, mas vamos conversar. É esse o meu desejo com esse canal. Muito obrigado por ter assistido até aqui, Deus abençoe e valeu!